A paz de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, salve Maria! Bem-vindos ao canal Via de Oração. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Eles são os verdadeiros discípulos de Nosso Senhor Jesus Cristo. As vidas desses homens e mulheres são a doutrina e os ensinamentos da Santa Igreja. 11 de setembro, recordamos hoje o bem-aventurado Boaventura de Barcelona e São João Gabriel Perbore, santos que fizeram a diferença no seu tempo. Vamos começar conhecendo a história do bem-aventurado Boaventura, religioso da Primeira Ordem. Foi beatificado por São Pio X no dia 10 de junho de 1906. Vamos conhecer a sua história. Boaventura de Barcelona nasceu em Tarragona, na Espanha, no dia 24 de novembro de 1620, em uma família humilde, mas profundamente religiosa. Devido à falta de condições, teve de largar os estudos pelo trabalho nos campos e cuidar do rebanho. Aos 18 anos, seu pai queria que ele se casasse, apesar de ter decidido abraçar o estado religioso. Os dois cônjuges, de comum acordo, viveram como irmão e irmã. Após 16 meses de casamento, faleceu a mulher no dia 14 de julho de 1640 e ele tomou o hábito dos frades menores no convento de Escornabol. Um ano depois, emitiu a profissão. Por 17 anos, viveu em várias casas na Catalunha, onde ocupou os cargos de cozinheiro, porteiro e esmoleiro. Em 1658, ele foi para a Itália. Ele visitou os santuários de Loreto e Assis, e estando em oração em São Damião, sentiu que se repetia o mandato já recebido na Espanha, para ir a Roma realizar uma reforma da ordem franciscana. No convento generalício de Araceli, passou os primeiros 2 meses, depois foi transferido para outros conventos da Lácio. A verdadeira missão de Frei Boaventura foi a de fundar conventos na província romana. Para este fim, escreveu pessoalmente ao Papa Alexandre VII, a quem foi recebido em audiência por diversas vezes. Em 1662, erigiu os conventos de Ponticelli, de Montório Romano, de Vicovaro e São Boaventura no Palatino de Roma. Esses conventos foram erigidos em 1845, em custódia autônoma. Boaventura teve que superar grandes dificuldades para realizar seu sonho. Sendo religioso, não clérigo, foi várias vezes superior dos conventos de Ponticelli e de São Boaventura no Palatino. Para essas casas, compilou estatutos que tiveram aprovação papal. Alexandre VII, Clemente IX, Clemente X e Inocêncio XI honraram com a sua amizade. Ele era conhecido por sua extraordinária caridade para com os pobres, pela humildade e pobreza mais austera. Tinha os dons especiais da contemplação e êxtase. Em seus escritos, destaca a espiritualidade de caráter prático. Realizou muitos milagres em vida e após a morte. Ele morreu em Roma no dia 11 de setembro de 1684, aos 64 anos. Que possamos pedir a intercessão deste beato. Amém. Hoje também recordamos São João Gabriel Perbore, sacerdote e professor. Sua diocese era Carroche. Seu município era Puerge. Sua paróquia era no bairro de Mongeste. Lá, em 6 de janeiro de 1802, Jean Gabriel nasceu como o filho mais velho de Pietro Perbore e Maria Rigal. Recebeu educação cristã de sua família nos anos do Império de Napoleão, quando muitos conspiravam contra a Igreja. Estudos elementares em seu país com inteligência e lucro. Dentro de seu coração, o jovem Jean Gabriel tem uma grande paixão, um único amor, Jesus o Salvador crucificado. A cada dia cresce no amor a Jesus e sua doação a Deus. Ele é apenas um menino quando ajuda seu pai, que trabalhava no campo, encarregado principalmente de supervisionar os camponeses empregados na fazenda da família de Puege. Seu irmão Lois entrou no seminário de Montalbán em 1816, dirigido por seu tio paterno, Monsenhor Jacques, dos padres da missão dos Lazaristas, de São Vicente de Paulo. Jean Gabriel, de 15 anos, acompanha o irmão mais novo ao seminário para lhe fazer companhia durante algum tempo. Mas no seminário, desenvolveu a paixão pela vida religiosa, nas pegadas do grande santo da caridade.
Então ele decide ficar lá e pede para ser admitido na congregação da missão. É acolhido e logo se revela um noviço modelo, exemplar na oração, na obediência e na mortificação. Ele dizia: Jesus merece tudo, por que não lhe dar tudo? Em 28 de dezembro de 1820, ele ofereceu seus santos votos a Deus. Tem 18 anos e começa a estudar teologia na casa-mãe da congregação em Paris. Destaca-se por sua inteligência incomum, por sua doçura, por sua caridade teológica, que o torna semelhante a São Vicente, o pai fundador. Sem perceber, ele se torna um modelo para seus colegas, que olhando para ele se sentem convidados a melhorar. Ele exerce uma forte influência sobre os demais. Por isso é enviado para ensinar os meninos no Colégio de São Vicente, onde revela sua excelente didática e seu zelo pela educação dos mais jovens na estatura de Jesus. Em 23 de setembro de 1826, foi ordenado sacerdote na capela da Casa-Mãe em Paris. Tem 24 anos, um verdadeiro amante de Jesus. Os superiores, pensando em propô-lo como exemplo aos clérigos da congregação, o enviam para ensinar teologia dogmática no Seminário Maior de Saint-Flour. Foi nomeado reitor da aposentadoria eclesiástica, inaugurada em 1827, na mesma cidade. No outono de 1832, foi chamado de volta a Paris como vice-mestre dos noviços da casa de São Lázaro. Obedece e faz tudo, mas o padre Jean Gabriel tem outro sonho, as missões na China, e pede repetidamente e com insistência para ser enviado, para trazer Jesus Cristo, para converter as almas a Ele. Seu desejo tornou-se ainda mais ardente quando, em 2 de maio de 1831, seu irmão Padre Louis Perboire morreu em Batávia, enquanto viajava para chegar à China. Ele vai ter que tomar o seu lugar. Finalmente concedido em 21 de março de 1835, ele partiu do porto de La Havre, com destino à China. No dia 29 de agosto seguinte, desembarcou em Macau. Ali permaneceu alguns meses para realizar o estudo da língua chinesa, antes de ser enviado para a província centro-sul de Honan. Algum tempo depois foi nomeado primeiro vigário-geral lá. Seguiu-se 1 ano e meio de emocionante trabalho apostólico na província de 174 mil quilômetros quadrados, em meio a privações e dificuldades de todo tipo, inclusive as primeiras perseguições. Em janeiro de 1838, foi transferido para a província de Hupé, onde sua atividade missionária se tornou ainda mais intensa. Em seus sermões e conferências espirituais, ele proclama: só existe uma realidade necessária, Jesus Cristo. O Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós apenas temos que caminhar por aqui, para não nos desviarmos desse propósito. Precisamos de uma luz que ilumine o caminho. Esta luz só pode ser Ele, Jesus, a verdade em pessoa. Ele mesmo disse que quem o segue não anda nas trevas, mas possui a luz da vida. A perseguição anticatólica rebenta na China. O padre Jean Gabriel é forçado a refugiar-se na clandestinidade. Ele tem uma certeza: nós também precisamos de força para nos sustentar nesta caminhada e nos fazer perseverar nela. O próprio Jesus, que quis ser o nosso alimento, dando-se a nós na Eucaristia, será a nossa força. É por isso que ele disse: eu sou a vida. Encontramos tudo o que podemos desejar no crucifixo, no Evangelho e na Eucaristia. Não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra vida. Portanto, somos obrigados a nos apegar somente a Ele, não aprender nada além dele e segui-lo sem cessar. Durante a perseguição, o padre é traído por um cristão covarde, que, seduzido pela generosidade do missionário, revela seu esconderijo. O padre foi capturado em Chanhuanquel, a 26 de setembro de 1839, e levado onde foi submetido a um primeiro e longo interrogatório, acompanhado de torturas cruéis. Transferido no dia seguinte, sofre mais interrogatórios e torturas. Depois é encarcerado nas insalubres prisões, onde permanece 8 meses entre torturas e sofrimentos atrozes, esperando que sua sentença de morte, pronunciada contra ele pelo tribunal local, fosse ratificada pelo imperador. Naquele triste período, o padre Jean Gabriel tinha uma certeza:
não podemos ser salvos se não conformarmos a Jesus Cristo. Depois da morte, não nos perguntarão se fomos sábios, se ocupamos cargos importantes, se conquistamos a estima dos homens, mas se nos empenhamos em conhecer e imitar Jesus Cristo. Se Deus não encontrar em nós nenhum traço do modelo divino, certamente seremos rejeitados, mas se nos conformarmos a este modelo, seremos glorificados. Os santos no céu não são senão imagens de Cristo glorificado, como na terra eram de Cristo sofredor e dedicados às obras da sua missão. Ele, o ardente missionário, agora prestes a ser sacrificado, sempre fez isso desde a infância, conformar-se com Jesus. A ratificação do imperador aconteceu na manhã de 11 de setembro de 1840. Ao meio-dia, padre Jean Gabriel Perbori, 38 anos, foi crucificado como Jesus e morto com a espada. Tudo se cumpriu como ele havia desejado, quando ainda se preparava para o sacerdócio, vida e sangue para Jesus. Seus restos mortais, depositados na Montanha Vermelha, cemitério da cidade onde foi executado, puderam ser transferidos para a França em 1860 e depositados na casa-mãe de sua congregação. O Papa Gregório XVI iniciou sua causa de beatificação desde 1843. Em 10 de novembro de 1889, Leão XIII o inscreveu entre os bem-aventurados. São João Paulo II o inscreveu entre os santos. Em uma de suas conferências espirituais, como lemos na Liturgia das Horas, no dia de sua festa, 11 de setembro, ele havia dito, completamente cristocêntrico como era: tenhamos sempre Jesus Cristo diante de nossos olhos, agarremos seus sentimentos íntimos e apropriemo-nos das suas virtudes, do seu estilo, da sua vida. Que possamos pedir a intercessão deste santo. Amém. Para conhecer um pouco sobre a vida dos santos, se inscreva no canal, curta e ative o sininho para receber as notificações. Os santos são obras-primas de Cristo e nos levam por suas preces a Deus. Oração do dia. Deus eterno e todo-poderoso, que destes ao santo João Gabriel Perbori a graça de lutar pela justiça até a morte, concedei-nos por sua intercessão suportar por vosso amor as adversidades e correr ao encontro de vós que sois a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São João Gabriel Perbori, rogai por nós. E bem-aventurado Boaventura, de Barcelona, rogai por nós.